A gente pode definir mudança climática como alteração gradual da composição da atmosfera, sendo que essa alteração ocasiona o aumento da temperatura do planeta. E esse aumento de temperatura se dá devido à ação humana, devido ao jeito que a gente se acostumou a lidar com os recursos naturais que estão disponíveis aqui. Você provavelmente já ouviu falar daquela discussão do aumento de temperatura da Terra. A mudança climática já pode ser percebida aqui no Brasil, principalmente pelas comunidades que são já muito ligadas à natureza. Épocas em que se esperava chover, acaba sendo a seca. Época em que se esperava a seca, acaba chovendo. E aí tudo fica desorganizado nessas comunidades porque eles não sabem o que esperar. Não tem como se programar, não tem como fazer a colheita. Tem mudado a forma com que os recursos naturais estão chegando para eles, né? Fora isso, os períodos de muito frio ou muito calor também estão mudando no país. Então a gente tem ondas de calor muito fortes em meses que a gente não está acostumado a lidar com tanto calor, nem as nossas espécies de animais, nem nossas espécies de árvore, enfim. E depois um período muito grande de frio muito frio, e também as espécies não estão acostumadas. Todo o encadeamento que existe, que precisa existir na natureza, acaba se desregulando em função disso. Eu vou tentar trazer aqui uma parte mais científica da questão da emergência climática. Eu tenho certeza que você que está no ensino médio se preparando para o vestibular tem tudo isso muito mais na ponta da língua do que eu, mas eu juro que eu vou fazer o máximo que eu puder para tentar deixar as coisas claras. É um pouco difícil para mim explicar porque não é exatamente a minha área, mas vamos lá, espero que eu consiga ser clara. Os cientistas têm feito contas para calcular quais vão ser as consequências se as nossas atitudes em relação ao meio ambiente no mundo todo não mudarem. Num primeiro momento, os cientistas compararam a temperatura da Terra hoje e a temperatura da Terra no momento pré-industrial. E eles conseguiram descobrir que de lá pra cá, essa temperatura aumentou em 0,87 graus Celsius. Os cientistas chegaram à conclusão de que é muito importante que a gente não ultrapasse o limite de 1,5 graus Celsius na Terra. Se ultrapassar, basicamente vai dar muito ruim. A má notícia é que a matemática indica que é muito provável que a gente ultrapasse esse limite estipulado entre 2030 e 2052, ou seja, está muito perto. Os dados do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que foi aquela grande reunião que foi feita entre vários países na ONU para decidir o que pode ser feito para a gente não ultrapassar esse limite de 1,5 graus Celsius, mostra que se a gente conseguisse manter entre 1,5 e não atingir 2 graus Celsius até o fim do século, a gente pode salvar cerca de 100 mil pessoas da crise da água, por exemplo. Se a gente tem uma visão global do problema da mudança climática, a gente percebe que 77% do problema está na mão das emissões de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão. E a origem desse problema está nas indústrias e também no uso de transporte comuns, como carro e ônibus. Os outros 23% caem no colo do desmatamento. É o mau uso do solo, basicamente, das florestas. E é justamente esse o calcanhar de Aquiles do Brasil. Quando a gente coloca uma lupa no Brasil, o nosso grande problema é o desmatamento. A gente tem acompanhado nos últimos meses uma série de queimadas e o que os cientistas têm falado é que tudo tem limite, basicamente. E tem uma hora que de tanto você desmatar, queimar, usar a Amazônia para pasto, tem uma hora que ela chega no limite dela e não pode mais se regenerar. Na verdade, uma vez que você corta uma série de árvores, aquela floresta passa a emitir mais gases na atmosfera, porque durante toda a vida de uma árvore, aparentemente ela fica guardando todo o gás carbônico dentro dela. Se você corta muitas árvores que têm muito gás carbônico grudados na estrutura delas, quando elas caem, elas passam a emitir na atmosfera muito gás carbônico. Então, olha que grave. Originalmente, a floresta amazônica, entre outras coisas, claro, serve para manter o equilíbrio ecológico em muitos lugares do planeta. E se a ação humana continuar a ser essa, de total destruição da floresta, ela vai passar a colaborar para o fim do mundo, né? A gente também tem o problema do efeito estufa,
que no fim das contas não era para ser um problema. O efeito estufa existe para que a gente possa existir na Terra. É uma camada de gases que faz com que a Terra possa manter calor o suficiente para que a gente possa viver aqui. O que acontece é que a ação humana tem levado o efeito estufa, que era para ser natural e equilibrado, às últimas consequências. Bom, agora que eu já tentei falar um pouco sobre o que exatamente é crise climática, acho que a gente pode tentar pensar junto algumas soluções, mas sempre tendo em mente que, infelizmente, quem menos produz o mal pro planeta é quem mais sofre com as consequências com ele. Então, as crianças sofrem muito com a mudança climática. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre isso, você pode acessar aqui. O nosso papel enquanto jovem é o de se mobilizar, de preferência em grupo, para pressionar os nossos governantes e as empresas que são responsáveis. E, claro, fazer a nossa parte no dia a dia. Então, manter uma rotina um pouco mais sustentável, não abusar de plástico desnecessário, separar o lixo reciclável do lixo orgânico, buscar andar mais de bike do que de carro ou de ônibus. Essas pequenas atitudes podem sim fazer diferença. Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre dicas para uma rotina mais sustentável. Vou deixar linkado aqui. Mas é muito importante que nesse momento a gente aprenda a exigir respostas e mudanças dos nossos governantes. Você provavelmente já sabe que tem rolado ao redor do mundo todo um movimento super forte para paralisação de aulas, greve, movimentos inteiros comandados por jovens inspirados na Greta. E aqui no Brasil a gente já vê uma replicação disso, bem significativa inclusive. A gente tem se desdobrado em muitas cidades para ter núcleos locais de ação. Então é muito importante que você, onde quer que você esteja, você se informe para saber se já existe algum coletivo para tratar disso. Mas de todo modo, se você ainda não está sabendo do que tem rolado, eu vou deixar aqui no box de descrição um pack de informativos legais sobre tudo isso que tem rolado. Enfim, é um assunto enorme e eu tô muito feliz de poder conversar sobre isso aqui com vocês, porque eu acho que é muito importante que a gente esteja atento pra tudo isso de alguma forma e que a gente esteja fazendo a nossa parte, sabe? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido claro o suficiente pra você se sentir mais chamado pra se engajar nessa luta pelo meio ambiente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o seu comentário. Conta pra gente o que tem rolado na sua cidade de interessante. É isso, vejo vocês na próxima semana. Um beijo!